Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será Sequências numéricas. Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha e se inscreve no canal. Eu espero! Sequência é um conjunto organizado em uma sucessão de elementos. O próprio conjunto dos números naturais é a base de todas as sequências, já que ele possui um primeiro elemento e cada elemento possui um único sucessor, formando uma cadeia infinita de elementos ordenados. Como definimos o conjunto dos naturais começando do número zero, que representa justamente a ausência de elementos, vamos utilizar o conjunto sem o zero. O conjunto dos naturais com o asterisco tem como primeiro elemento o 1. Toda sequência é a organização dos seus termos em um conjunto, associando cada um dos seus elementos a um número do conjunto dos naturais. O primeiro elemento é associado ao número 1, o segundo elemento é associado ao número 2, o terceiro elemento é associado ao número 3 e assim por diante. Representamos essa associação chamando os elementos pela letra que nomeia o conjunto em minúscula, com um índice numérico. Assim, para a sequência A, teremos o primeiro elemento seria o elemento A1, o segundo elemento seria o elemento A2, o terceiro elemento seria o elemento A3. Dessa forma, se perguntarmos do elemento A9, estamos nos referindo ao nono elemento da sequência. E se quisermos nos referir a um elemento qualquer dessa sequência, escrevemos AN, com o n indicando um número qualquer do conjunto dos naturais. AN se refere ao enésimo elemento da sequência, que pode ser qualquer um. As sequências podem ser finitas ou infinitas. Quando temos um número limitado de elementos que vamos organizar em sequência, essa sequência terá um fim e, por isso, é dita finita. Por exemplo, os vagões de um trem. Podemos organizar os vagões de um trem na ordem que quisermos, por número de registro, por tipo de vagão, pela ordem em que forem chegando. E ainda que pegássemos todos os vagões existentes no mundo inteiro, teríamos um número muito grande de vagões, mas ainda assim finito. Quando temos um número ilimitado de elementos, essa sequência não terá um último elemento. Portanto, ela é chamada de infinita. Por exemplo, os polígonos convexos. Eles são infinitos e de infinitos tipos. Podemos, assim, organizá-los de muitas formas diferentes. As sequências podem ser aleatórias ou organizadas segundo uma lógica. Por exemplo, uma sequência das cidades brasileiras. Elas podem ser organizadas por ordem alfabética, por ordem do número de habitantes, separadas por estado, pela ordem das que forem lembradas primeiro por quem organiza a lista. As sequências numéricas também podem ser finitas e aleatórias. Entretanto, o nosso interesse maior recai justamente sobre as sequências construídas com certa lógica e infinitas. Veja a sequência a seguir. A sequência A, onde os dois primeiros elementos são iguais a 1, e o elemento seguinte é a soma dos dois elementos anteriores. Outra sequência B, onde o primeiro elemento é o 2 e o segundo elemento é 3, e o seguinte é o produto dos dois elementos anteriores. Nessas sequências, é preciso calcular cada elemento anterior para se encontrar um elemento posterior. O 11º elemento da sequência A será 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 5 igual a 8, 5 mais 8 igual a 13, 8 mais 13, 21. 13 mais 21 é igual a 34. 21 mais 34 igual a 55. E, finalmente, o 11º elemento. 34 mais 55 é igual a 89.
O sexto elemento da sequência b será 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. 6 vezes 18 é igual a 108. E agora o sexto elemento, que será 18 vezes 108, é igual a 1944. Agora, observe os exemplos seguintes. C é a sequência dos números pares. D, a sequência dos números adicionados ao seu sucessor. Todas essas sequências são infinitas e todas elas podem ser descritas através de uma expressão numérica substituindo o número da posição pela letra n. C é composta pelos elementos Cn, igual a 2 vezes n. D é composta pelos elementos Dn, igual n mais 1. Podemos trocar n mais n por 2 vezes n, já que a multiplicação é a adição de elementos iguais. Utilizando essas expressões, podemos calcular qualquer elemento da sequência sem precisar calcular todos os elementos anteriores. O 13º elemento da sequência C será C13 igual a 2 vezes 13, que é igual a 26. O 93º elemento da sequência D será D93 igual a 93 mais 93 mais 1, que é igual a 186 mais 1, que é 187. Outra questão importante sobre sequências é tentar descobrir qual a lógica da organização de seus elementos, quando são apresentados apenas alguns dos primeiros termos da sequência. Por exemplo, as sequências k igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. É fácil perceber que ela é formada pelos números ímpares. Talvez não seja tão simples escrever uma expressão que a identifique, mas basta observar que são os números pares, que escrevemos 2 vezes n, subtraídos de 1. Mais simples ainda é dar continuidade a essa sequência. Seus próximos termos serão 13, 15, 17, 19. Uma sequência importante para a matemática é formada por números relativos a uma forma geométrica. A primeira figura é um quadrado simples. A segunda é um quadrado maior, com 2 quadrados em sua lateral, e um total de 4 quadrados simples. A terceira figura é um quadrado maior ainda, com 3 quadrados simples em cada lateral, e um total de 9 quadrados. A quarta figura, com 4 quadrados na lateral, continua crescendo o quadrado composto agora por 16 quadrados simples. E esse crescimento não tem limites. A quinta figura, com 5 quadrados na lateral, tem 25 quadrados no total. A sexta, com 6 quadrados na lateral, possui 36 quadrados na sua composição. Essa sequência se chama dos quadrados perfeitos. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 4, o terceiro é 9, seguidos de 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Essa sequência é formada pelo número da posição multiplicado por ele mesmo, ou pelo número da posição elevado à segunda potência. E exatamente por isso, esse expoente também é chamado de ao quadrado. Assim, 11 elevado a 2 é chamado também como 11 ao quadrado, igual a 121. 25 ao quadrado é 25 elevado a 2, que é 25 vezes 25, ou 625. Por essa mesma razão, a raiz quadrada recebe esse nome, pois ela só está definida para esses números quadrados perfeitos. E a resposta é exatamente o número de quadrados simples na base dos quadrados formados. Outra sequência importante é a sequência dos cubos. Da mesma forma que a sequência dos quadrados, essa sequência agora usa de uma figura geométrica espacial,
o cubo. A primeira figura é um cubo simples. A segunda figura é de um cubo maior, com 2 cubos simples em cada aresta. Assim, teremos 4 cubos formando uma parede na frente e outra parede atrás com mais 4 cubos, dando um total de 8 cubos simples na figura. A terceira figura, com 3 pequenos cubos em cada aresta, terá 9 cubos em cada parede e 3 paredes do mesmo tamanho, uma atrás da outra, num total de 27 cubos simples. Seguindo a mesma ideia, teremos a quarta figura, com 4 paredes de 16 cubos num total de 64 cubos. Para 5 na aresta, teremos 125 no total. Para 6, serão 216 cubos, e assim por diante. A sequência dos cubos, então, é essa. C1 é 1, C2, 8, C3 é 27, C4 é 64, C5 é 125. Na continuação, teremos 216, 343, 512, 729, 1000. Essa sequência é formada pelo número da posição multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou n elevado a 3. E assim como a sequência dos quadrados, a potência elevada a 3 é chamada de ao cubo. Assim, temos que 12 elevado a 3 é chamado de 12 ao cubo, igual a 1728. 25 ao cubo é 25 elevado a 3, que é igual a 15.625. E a sequência h a seguir? Observe esses números. Essa é muito difícil encontrar sua lógica, principalmente porque ela não se utiliza da matemática para se organizar. Ela é organizada por regras da língua portuguesa, quando escrevemos os números por extenso. Já conseguiu desvendar esse mistério? Se precisa de mais tempo antes de receber a resposta, agora é a hora de apertar o pause. Essa sequência é organizada pela letra inicial do nome de cada número. Todos começam com a letra D, e seu próximo elemento é o número 200. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. O próximo número com a letra D é 200. Por fim, podemos classificar as sequências entre crescentes ou decrescentes. Quando, na sucessão de elementos de uma sequência, um elemento é sempre maior que seu antecessor, dizemos que a sequência é crescente. As sequências abaixo são exemplos de sequências crescentes. Quando, na sucessão de elementos de uma sequência, um elemento é sempre menor que seu antecessor, dizemos que a sequência é decrescente. A seguir, alguns exemplos de sequências decrescentes. Quando não podemos dizer se a sequência é crescente ou decrescente, dizemos que ela não é monótona. Então, agora o que falta é o exercício para vocês. E se não fizer, não pode dizer que aprendeu mesmo, hein? E antes que você esqueça de novo, aproveita que acabou e aperta o joinha. Depois se inscreve no canal para receber as notificações das próximas aulas. Aproveita e compartilha essa com os amigos. Vou deixar esse quadro um tempo parado no vídeo para você copiar. Se não der tempo e precisar, aperte o pause. Se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários abaixo, que eu sempre respondo. Bom estudo! Então, por enquanto é isso. Até a próxima!